De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do professor José Henrique Barbieri. Professor, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos telespectadores da TV Educadora. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para trazer um pouco de história, para a nossa comunidade. E dessa vez num assunto tão gostoso que é as tradições juninas, que felizmente na nossa região a gente tem visto que está sendo resgatado. Teve um período aí que o pessoal estava trocando quadrilha caipira por quadrilha country, e ficamos com um receio muito grande que essa tradição que veio da Europa com a corte portuguesa para o Brasil a partir de 1808 se perdesse. E estamos verificando aí no dia a dia que atualmente os jovens estão se interessando, inclusive nas escolas, pedindo a quadrilha tradicional. E como é que começa essa questão, professor? Como é que inicia aí esse processo? O senhor fala da vinda da corte para o Brasil, mas havia algo similar na Europa ou não? Veja, a tradição junina na Europa ela é muito forte desde o começo do cristianismo. Então, depois, por volta do século IV, quando o cristianismo é oficializado como religião do Império Romano, a instituição igreja ela vai trazer para si alguns elementos que eram comuns a vários países da Europa. E um desses elementos é fortalecer a tradição das festas das colheitas no mês de maio. A árvore de maio na Europa traduz todo o sentimento de reprodução, de fertilidade e de renascer da natureza. Vamos pensar que neste período na Europa nós estamos entrando no começo do verão, o solstício do verão. Ao contrário de nós, solstício do inverno. Então a religião ela vai abraçar essas características desde o século IV, com o imperador Constantino oficializando o cristianismo como religião maior e oficial de todo o Império Romano, e vai trazer para si todas essas manifestações culturais que até então eram pagãs, e vai amarrar essa questão tradicional com a questão religiosa e com a fé, e aí vai trazer ícones muito fortes, como é o caso de João, como é o caso de Antônio durante a Idade Média, e depois de Pedro, que são os três santos que a gente comemora, que a gente festeja durante o mês de junho. Perfeito. Falando especificamente de Santo Antônio, ele ganhou fama de casamenteiro, mas a gente tem uma questão diferente aí, religiosa, até porque o nosso Dia dos Namorados, que é o dia 12, ele veio em função de uma sazonalidade comercial, O mundo inteiro comemora o dia de São Valentim como o Dia dos Namorados, e só nós que mudamos a data, porque bateria em alguns anos com o Carnaval. Sim, e tem uma outra questão, que é uma questão bastante forte, que é a questão da fé. E aí a história não questiona a fé, a história trabalha com fatos. E nessa questão tem algumas coisas interessantíssimas que a maioria das pessoas não sabem. Por exemplo, Antônio de Pádua, mas espera aí, Santo Antônio era português, e como é que ele foi parar em Pádua, na Itália? E por que essa troca? Na realidade, Antônio era Fernando, Fernando de Lisboa, que depois, quando abraça a vida religiosa, se transforma, se torna Antônio e desenvolve toda a sua peregrinação religiosa naquela região central da Europa, especificamente na Itália, e falece em Pádua, na Itália. E quando a gente fala da questão da fé, nós temos uma situação muito interessante com relação a Antônio. São os 3 grandes milagres de Santo Antônio. E aí vai surgir uma expressão muito conhecida nossa, que as pessoas, quando estão correndo muito, ou estão com muita pressa, vão tirar o pai da forca. Surge da atuação de Antônio, durante a sua peregrinação, o pai
dele em Portugal é acusado de um assassinato de um rapaz, e Antônio está na Itália e não tem como ele vir da Itália para Portugal para poder ajudar o pai. Ele então, rezando missa, né, se desdobra em espírito, em alma, vai até Lisboa, acompanha o julgamento do pai, o corpo continua em Pádua, e segundo a tradição cristã, depois acabou o julgamento, no final do julgamento, prestes à condenação, aparece essa pessoa em Lisboa e pede que todo mundo vá até o cemitério. E as pessoas vão ao cemitério, eles pedem que desenterrem o defunto, né, o assassinado, e ele teria dito, fala, e o próprio defunto teria dito, não, ele não é o culpado da minha morte, foi um acidente. E depois as pessoas procuram por esse indivíduo que lá estava e ninguém o encontra. E aí ele retoma a pregação em Pádua, né? Como te disse, é uma questão de fé, e isso não cabe à história contestar ou questionar, tá? O fato aconteceu e o pai do Antônio foi salvo da forca, né? Um outro milagre é a pregação dos peixes. Ele passa por uma aldeia que não era cristã e vai pregar para o povo à beira da praia e ninguém lhe dá ouvidos. Ele então faz uma oração, uma súplica, volta para o mar, se volta para o mar e vai pregar para os peixes, e os peixes saem fora d'água para ouvi-lo, né? E aí a maioria dos cidadãos daquela aldeia de pescadores se convertem então ao cristianismo. E nesse caso aí, né, como a gente já falou, nada ligado à questão de namorados. Não, né? Nada ligado à questão de namorados. A gente vê que foi atribuído ao Santo Antônio pelo marketing mesmo daquele período. Sim, com certeza. Né? E o interessante com relação a isso é que por que então que as pessoas tiram o menino Jesus dos braços de Santo Antônio? E por que Antônio está com o menino Jesus nos braços? E aí coloca o santo de ponta cabeça dentro de um copo, coloca, né? É toda essa questão tradicional que vem sendo feita. Porque, segundo a lenda, ele tinha sido hospedado em uma residência, em uma fazenda, uma grande propriedade rural, que o dono da fazenda, além de ser muito severo, não acreditava muito nessas questões de milagres. E em dado momento durante a noite ele comenta com alguém da casa que se ele tivesse uma prova de que quem ele estava hospedando era de Deus, ele se converteria. E ele vai, à noite ele ouve barulho, e ele abre a porta do quarto onde Antônio estava dormindo, ele vê Antônio ajoelhado no chão, rezando com o menino Jesus nos braços. E ali ele se converte, né? E a partir daí ele se torna cristão. E por isso então a tradição, né? Porque a gente pode questionar, mas por que o Antônio aparece com o menino Jesus nos braços? Então a tradição do menino Jesus é aí. E por que lhe tiram o menino Jesus? Porque a partir do momento que você subtrai, eu vou usar o termo subtrair, você evoca a proteção do santo para que ele te atenda para você devolver o menino. Né? Assim, o pessoal diz que funciona. Bom, falamos de Santo Antônio, né? Vamos falar um pouquinho de São João, né? Dentro desse contexto da tríade aí dos santos juninos. São João, santo fogueteiro, né? Santo fogueiro, né? E interessante que o João foi que desencadeou toda essa tradição do mês de junho, né? Festas joaninas, festas juninas, festas para e de João, né? E quem foi João? Né? Foi primo de Jesus, filho de Isabel, e a tradição da fogueira vem lá desde a época do começo do cristianismo também,
quando Isabel teria acendido uma fogueira em cima do monte para, segundo a tradição, iluminar o caminho de Maria para avisá-la que ela estava grávida, que o menino ia nascer. E essa tradição foi incorporada na tradição junina, e o mês de junho, com João, né, no dia 24, próximo do equinócio para nós, do equinócio do inverno, né, faz essa tradição ficar mais forte em algumas cidades do Brasil, como acontecia em Portugal. Tinha-se o costume de pular-se a fogueira, né, e aí eles acreditam que traga sorte, que traga bem-estar. Lógico, a gente sabe que se não tomar cuidado vai sair com os pés queimados e o corpo todo chamuscado, né? Mas é uma questão tradicional. Então o foguete, hoje os fogos de artifício, que está muito em moda, né? Mas a figura de São João, dos 3 santos juninos, João é o primeiro que vai ser destacado, né? no dia 24. E essa questão dos fogos, né? Como é que uma tradição chinesa, né? Porque a gente tem essa questão, né, dos fogos serem chineses, entram na questão... Na Europa e na questão junina. Uhum. Né? Os fogos, eles vão ser trazidos a partir do século II para a Europa com os comerciantes. Né? Então vai ser incrementado todo um trabalho de aceitação na Europa, e depois a Europa medieval, e depois a Europa moderna, com essa situação de abraçar essa questão da cultura oriental, no caso dos fogos de artifício, para a Europa, que foi trazida depois do século XVI para a América, para o Novo Mundo. E hoje é mania, né? Mas quem trouxe? Quem tirou isso da China e trouxe para a Europa e trouxe para a América foram os grandes comerciantes, depois a partir dos séculos XII e XIII, com o movimento das cruzadas, com o movimento das grandes navegações no século XVI. Então, 2 vezes a gente acaba caindo aí na questão do comércio, né? Tanto o Dia dos Namorados, sim, quanto os fogos. Sim. Então, na verdade, a gente tem aí tradições reais que são ajeitadas para alguém lucrar um pouquinho. Para alguém lucrar um pouquinho. No caso, para alguém lucrar muito. Exato. Porque se não desse certo, eles já teriam mudado a tradição. Uhum. Né? E o interessante é que a gente percebe que a questão religiosa, ela é muito forte ainda. A questão tradicional, ela é muito intensa. Mas o comércio não conseguiu dissociar disso, né? Até por conta dos grandes movimentos operários depois, no comecinho do século XX, o comércio precisava girar, o dinheiro precisava girar. Então, viu-se a necessidade de se atrelar essas datas importantes para o calendário social da humanidade às datas religiosas também, e deu certo. Uhum. E uma questão que eu acho que é importante também, que é isso, né? Essas festividades, elas acontecem antes, de fato, do período cristão, né? Sim. Já eram festas Sim. da colheita. Muito antigas. Vamos pensar que a partir do momento em que o ser humano começa a viver em sociedade, saindo da pré-história e já entrando na história antiga, nós temos lá as populações da África, né? O Egito, a Mesopotâmia, a Babilônia, e depois vindo para a Europa, né? Nós vamos ter todos os povos que vão conquistar, jônios, dórios, aqueus, eólios, que vão conquistar toda a Europa setentrional e vão criar raízes. E essas culturas vão ter as suas tradições próprias, que não vão ser desmanchadas ao longo do tempo, muito pelo contrário. E isso é uma peculiaridade da Europa. Ela vai abraçar a cultura dos povos que vão formar os grandes reinos europeus depois do século XVII. Portugal está dentro dele, Condado Portugalense, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, formando através da união dos reinos de Aragão e Castela, e depois trazendo essa cultura milenar forte da Espanha, né, para o Brasil, para a América. E
Importante também destacar essa questão, né? O quanto a gente perdeu um pouco da tradição quando a gente perde também produção agrícola, né? Sim. Vamos pensar em como as festas eram mais tradicionais e ricas no país, porque você tinha mais culturas ligadas à festividade, né? Nós tínhamos toda a cultura do milho nesse período e do amendoim e todas as guloseimas nesse sentido. A gente reduz a área de milho e de amendoim plantado, as festas saem de cena. Mas o interessante, Luciano, é que, e eu comentava isso esses dias, nós temos algumas comidas, no caso da comida junina é típica, porque você não vê bolo de fubá, bolo de milho no Natal. Você não vê paçoquinha, pé de moleque, fora das festas juninas. Porque estavam ligadas a essa produção Estavam ligadas à produção agrícola. Então, no caso específico do Brasil, nós vemos que essas festas estão muito direcionadas com a mão de obra camponesa que fazia parte da estrutura econômica do Brasil até a metade do século XX. Então, é o campo e a tradição ligada à cultura. E tanto quanto uma festa religiosa, e eu acho que até mais, de certo sentido, ela sempre foi uma festa gastronômica, né? Tanto que você tira o produto cultural aí dessa gastronomia, as festas reduzem. É dança, só fica restrito à dança, né? E ainda hoje, no mês de junho, são feitas aqui na nossa cidade, são feitos grandes terços, grandes festas em algumas fazendas. E aí você, quando chega nesses lugares, você vê aí o pau a pique enrolado na folha de banana, você vê o queijo, você vê o bolo de fubá, você vê broa, você vê doces e mais doces, que são feitos nesta época e que são tradição nas grandes mesas das casas do campo. Então, você resgata a festa religiosa, você resgata a festa cultural e você resgata a festa gastronômica. Falaram um pouquinho agora, né? A gente falou de Antônio, falou de João, vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro, primeiro apóstolo, o escolhido. Não que os outros não tenham sido, mas ele foi um dos primeiros, né? E acabou se tornando a pedra, né? Sobre a qual o mestre edificou a sua igreja. A intenção de Cristo não era fundar uma igreja, mas com Pedro e os outros 12, os outros 11, né? Isso acabou acontecendo, os queridos homens do caminho, né? E a figura de Pedro é tão forte, é tão intensa, que ainda hoje, essa semana conversando com algumas pessoas mais velhas, eu relembrava a história do trovejar, né? E em Portugal se diz que quando troveja é a barriga de São Pedro que está roncando de fome, né? No Brasil nós trouxemos essa tradição, mas eu me lembro que quando criança, por que está trovejando? É São Pedro que está arrastando os móveis. E a gente pensava, esse homem nunca para de arrumar a casa, vive arrastando os móveis. E por que ele faz isso em dia de chuva? Né? Por que ele não arrasta os móveis em dia que tem céu claro? Só em dia de chuva. Era uma tradição interessante para que a gente não sentisse medo, né? E isso foi desaparecendo com o tempo. Hoje, se você falar isso para uma criança, para um jovem, ele vai rir de você, né? E o pessoal geralmente pergunta, nesses dias nós estamos falando bastante sobre festa junina, estamos aí rodando as escolas com uma aula, uma palestra, uma oficina sobre as festas, e a pergunta que o pessoal faz, mas então São Pedro morreu no dia 29? Não, ele não morreu no dia 29 de junho. Dia 29 de junho, depois que o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano com Constantino, depois de 1381, os restos mortais de Pedro são trasladados do pé, da base do Monte Vaticano, para a Basílica. Então, por isso o dia 29 é considerado o dia de São Pedro. E quando então que Pedro morreu?
As datas nesse começo do cristianismo, elas são muito difusas, então você tem várias proporcionalidades, várias opções para um mesmo fato. Acredita-se que ele tenha morrido depois de Paulo morreu em 64, acredita-se que Pedro tenha morrido entre 68 e 70 depois de Cristo, né? E teria sido sepultado exatamente perto de onde ele tenha sido crucificado de cabeça para baixo, né? Ali perto da Via Ápia, à beira do Monte Vaticano. E depois, quando a Basílica de São Pedro, a primeira construção da Basílica foi feita, os restos mortais dele teriam sido trasladados para então Basílica de São Pedro, num 29 de junho. Por isso, 29 de junho, dia de São Pedro. Perfeito. Migrando agora para o futebol, né? Nós falávamos aí a respeito da questão dos fogos no último bloco, dessa invenção chinesa, né? E você me falava que futebol tem a ver com a China também. Isso, só que não é tão recente, né? A história do futebol se confunde com a história da humanidade, né? E na China antiga, por volta de 2 a 3 mil anos antes de Cristo, era vamos chamar de esporte, mas era jogado pela casta religiosa, aonde as pessoas, depois de muito tempo de lutas ou de guerras, utilizavam os crânios dos inimigos para chutar, para jogar, né? E com o passar do tempo, isso foi levado para o Japão, e esses crânios foram sendo substituídos por bolas de couro envolvidas com cabelo humano. E com o passar do tempo, aí depois do Japão para a Grécia, essas bolas ficaram sendo só bolas de couro. Depois da Grécia para Roma, e aí o Império Romano trata de espalhar o esporte, que era um esporte de elite, que não era jogado por todos, que era, desde o Japão antigo, já era ligado à questão religiosa, porque quem jogava o esporte no Japão eram os religiosos, e depois quando ele vai da Ásia para a Europa, isso vai ser feito nas escolas de elite, principalmente nas escolas masculinas na Grécia, e depois da Grécia para Roma continua sendo um esporte de elite. Isso vai começar a mudar só no século XIX na Inglaterra. Então vejam, são 700, 800 anos aí que o esporte vai ficar restrito a uma casta, a uma classe social fechada, né? Depois do século XIX, isso vai começar a ser aberto para que no século XX nós tenhamos o rótulo de Brasil, país do futebol. De volta com o Educador em Entrevista, eu tenho uma dica nesse bloco para você, tá certo? Que tal 7 gigas para navegar, além de ligações locais e interurbanas? É isso mesmo, né? Com o pré-semanal da Algar, você tem tudo isso e não fica na mão. Você fica à vontade e aproveita tudo com a melhor conexão 4G da internet. São até 7 gigas com internet, chamadas grátis para qualquer operadora no mesmo DDD e mais 50 minutos de ligação para outras operadoras, tá certo? E ainda com um WhatsApp sem descontar na sua franquia. Vou repetir, tá certo? Ligações, WhatsApp, internet para aproveitar muito. E se eu disser que tudo isso custa apenas R$ 8,99 por semana? É isso mesmo, R$ 8,99 por semana, tá certo? E você tem tudo isso no seu pré da Algar. Com o pré-semanal da Algar, você fala, navega gastando bem menos. Você está esperando o quê para ter o seu pré da Algar, tá certo? Você envia a palavra semanal por SMS para o número 100 ou vá correndo comprar o seu chip, porque pré tá bom demais. Consulte o regulamento em algar.com.br. Algar Telecom, sempre junto com você. Bom, de volta aqui com o nosso Educador em Entrevista, na companhia do professor José Henrique Barbieri. Zezinho, falando um pouquinho aí a respeito da questão do futebol, que nós falávamos no último bloco,
a tradição vem para o Brasil, né? Muitas vezes se atribui o futebol moderno à Inglaterra, ao Charles Miller, a gente falava de todo esse contexto, mas existiam também esportes similares na própria América Latina, né? Pré-europeia aí, né? Com maias, incas, astecas e os guaranis brasileiros, né? Nós temos aí, tem um documentário interessantíssimo sobre a origem do futebol no Brasil, e esse documentário mostra algumas imagens feitas pelo Marechal Rondon e por sua equipe dentro da floresta amazônica na década de 1910, em que algumas tribos de índios estão jogando o cabeçobol, né? Um esporte com uma bola de seringueira, de borracha, né? De látex, feita por eles, né? Bem artesanal, e não se podia, eles jogam com as mãos para trás e não se podiam colocar nem os pés e nem as mãos na bola. Então, alguém jogava a bola com a mão, era o primeiro lance, e depois eles iam segurando a bola com a cabeça, né? Isso era originário do Brasil, Floresta Amazônica, 1910. Estamos aqui no século XX, mas aí se nós pensarmos que essas tribos ou esses aldeamentos indígenas já estavam no Brasil há muito tempo, subentende-se que isso seja milenar. Perfeito. Né? E de fato, né, a gente acaba percebendo o quanto isso foi somado, né? Quando a gente pensa nesses primórdios em que só se chutavam cabeças, né? Aqui no nosso, né, só se cabeceava a bola. Com certeza. Juntou um pouquinho de tudo aí. Essas regras do futebol hoje, né, vieram lá das regras de Cambridge, em 1848, que depois entraram em prática para valer em 1863, né? E é o que a gente conhece hoje. Se nós pegarmos as regras daquela época e as regras de hoje, basicamente são as mesmas. Você falou de Charles Miller. Miller não era inglês. Né? Miller, embora o nome puxe para o inglês, ele era filho de inglês, mas nasceu em São Paulo, no bairro do Brás, né? E foi para a Inglaterra, estudou e trouxe oficialmente em 1895 o futebol para o Brasil. Veio da Inglaterra, trouxe uma bola, um par de luvas e um par de botina, que lá se jogava nessa época futebol com botina, né? E interessante é que até 1933, no Brasil, o futebol não era considerado profissão. Então, a partir de 1933, vai ser criado no Brasil mais uma profissão, jogador de futebol. Então, até 33 as pessoas tinham as suas profissões e tinham como hobby o futebol. Vamos perceber, antes disso, que os primeiros times, primeiro eram compostos por uma elite que trabalhava durante o dia e ia jogar à noite ou de madrugada, isso era normal, mas que o futebol era um hobby, então não tinha o salário que os jogadores têm hoje para jogar futebol. Então eles iam jogar por amor à camisa, né? Não era recebendo, ganhando ou fazendo um pecúlio sobre o tema futebol. Então jogava-se futebol por amor e não por profissão. Perfeito. E a gente acaba notando isso, né? Nós estamos com a exposição aí dos nossos, né, dos nossos figuraças da Copa, aqui, dos nossos jogadores lá no Poço São Paulo, e a gente nota essa grande diferença, né? Quando a gente pensa no período do Batatais, do Zeca Lopes, né? Uma do trânsito até chegar numa Copa, né? Você pegar um navio das condições precárias, da simplicidade do alojamento, né? As próprias roupas dos jogadores eram roupas pessoais, muito simples, e dessa dedicação mesmo, né? Viajando em navios de carga, junto com sacas de café e etc. É exatamente isso. E a partir da Copa de 38, o futebol vai ter uma diferenciação, porque a partir daí os negros vão poder ser aceitos nos times de futebol, né? Até então não. Mas a partir da Copa de 38, isso vai ser uma constante,
né? Então vai se popularizar o esporte, né? E vão ser criadas a partir daí regras específicas para cada jogo. Porque até então, quando o esporte ainda era amador, eu sou o dono da bola, eu não estou gostando do jogo, eu pego a bola e levo embora. O futebol era então jogado entre cidades, né? E com regras de acordo com a conveniência de cada espaço. A partir da profissionalização, não. E veja, você citou os 3, Batatais, Augusto Lorenzato, o Zeca Lopes, Zé dos Santos Lopes, e Zé Guilherme Baldock. Até onde eu pesquisei, Batatais é uma das únicas cidades no Brasil que mandou 3 jogadores para 2 Copas diferentes. 2 para uma Copa só, que é a Copa de 38, no momento em que o esporte estava engatinhando no Brasil ainda. A seleção brasileira é de 1914. Né? Então, quer dizer, olha aí o vulto que a nossa cidade tem dentro desse esporte, que hoje leva o rótulo do Brasil, como o Brasil sendo o país do futebol. Uhum. Professor, eu quero agradecer imensamente a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição e esperar aí que cada vez mais a gente tenha essa preocupação, né, de entender as nossas tradições e de saber que elas são muito mais amplas do que a gente imagina. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando para que a gente informe, né, a nossa comunidade dessas muitas curiosidades que a maioria das pessoas ou desconhecem ou não se lembram mais. E é exatamente isso, você está falando em tradição, é esse tipo de situação que não vai deixar essa tradição se acabar, essa tradição morrer. Mais uma vez, meu muito obrigado. Antes da gente falar um pouquinho aí, fazer o sorteio, né, da TV, né, que abre aí as ações do Leilão da PAI, nós vamos conferir a matéria da eleição da Corte da Festa do Leite. Então nós ficamos agora com o primeiro bloco dessa matéria da Corte da Festa do Leite com vocês. A escolha da rainha, princesas, garota e garoto country foi no salão da Sociedade Recreativa Princesa Isabel, com casa cheia na noite desta sexta-feira, dia 15, um mês antes de começar a mais tradicional festa agropecuária da região. É a 43ª Festa do Leite. No começo, a emoção ficou por conta da presença da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, muito cultuada no universo sertanejo. Também dança do grupo Cowboy Vagabundo e apresentação da Corte de 2017. Depois, o que chamou a atenção foi o brilho no desfile das concorrentes, que esbanjaram charme, elegância e beleza.
evento que abre a 40ª edição da Festa do Leite com a escolha da corte, né? Justamente, grande sucesso, né? O evento aí deu lotação máxima, né? Haja visto aí que a qualidade do evento, né? Então o pessoal da ABE está de parabéns pela organização. É isso aí, daqui a pouquinho vamos conhecer aí a rainha e o garoto country da Festa do Leite. Fernando, e como é que está a organização da festa? Porque você já deve estar trabalhando há algum tempo, né? Ó, nós iniciamos os trabalhos desde fevereiro, né? Tá bem adiantado, né? Falta poucos detalhes. Cansativo, confesso que é cansativo, mas a gente está dando aí o máximo da gente todos os dias, aí falta pouca coisa para a gente estar acertando e alinhando aí para a 43ª Festa do Leite. Bom, Fernando, tá todo mundo esperando, aguardando com grande ansiedade essa Festa do Leite, não é? Uma nova roupagem, um novo modelo, apenas 5 dias. Como é que vai ser? Vai ter tudo que tinha antigamente? Tudo e algo mais, né? A gente está preparando as novidades, né? Uma novidade esse ano é os 2 palcos, os 2 shows, né? Simultâneos praticamente, terminou um, inicia o próximo, né? Algumas mudanças dentro do parque de exposição, né? E uma nova roupagem, decoração nova, né? A empresa de bebida nova também, né? Uma reclamação bastante aí do munícipe, então já estamos trabalhando aí com a outra companhia de bebida. Com relação ao rodeio, que leva muita gente para a festa, tá de pé? De pé e novidade, né? Vai ter novidade. Preparamos aí um telão no centro da arena, né? Como Barretos. Então sempre inovando, tentando trazer algo novo aí para a população, para os nossos visitantes, os turistas aí que vêm visitar o nosso município. Com relação às outras provas também, como Timpene, torneio leiteiro, tudo isso? Torneio leiteiro, Timpene Ranchort, esse ano é uma novidade, né? Nós estamos trazendo e tudo mais, tudo que tinha nas anteriores, nós estamos colocando nessa. Bom, o prefeito teve na Educadora nessa sexta-feira, Fernando, e ia fazer uma reunião para decidir com relação ao desfile de abertura da festa. Como é que ficou decidido isso? Então, o desfile da Festa do Leite, nós decidimos até a questão, por questões de segurança, questões o aperto que tem aí, a questão da Copa do Mundo, né? Que o jogo vai ser ao meio-dia, né? No dia 15, e as atrações que iniciam mais cedo, no domingo, que é o dia de portões abertos, né? A gente decidiu esse ano dar uma pausa, repensar no nosso desfile, porque nós perdemos um pouco a característica do desfile. Ficou mais aquela questão do churrasco, do som alto na avenida, e o desfile em si caiu um pouco. Então nós temos que repensar, reformular, né? O próximo ano tem a promessa do prefeito de estar voltando aí uma semana de festa. Aí sim a gente pode fazer o desfile de início, mas organizar um desfile realmente, um desfile temático, preparado e voltado para a nossa Festa do Leite. Então já foi batido o martelo, não teremos o desfile de abertura. Isso aí. Esse ano vamos parar, vamos repensar. Tive com o capitão da Polícia Militar, nós estivemos conversando, o pessoal do Conseg, né? Eu acredito que a gente tem que reformular. O ano passado aí no desfile que teve problemas, nós tivemos problemas aí no carnaval, né? Precisou até vir intervenção policial de fora. Então acho que nós temos que dar uma acalmada, dar um tempo, vamos repensar, vamos reformular, e os próximos anos a gente vem aí e faz aí um belo espetáculo.
Associação Batataense da Agricultura Familiar, que é parceira da Festa do Leite na organização. Seu Sebastião, como é que é essa parceria de vocês com a administração? Olha, o nosso pensamento é só em colaborar, em participar com a prefeitura. A gente tem já vários anos que a gente está fazendo essa parceria. Então a ABAFA, Associação dos Produtores da Agricultura Familiar, é parceira, existe umas responsabilidades, a gente está ciente disso, mas nós estamos aqui mais para colaborar com a cidade. E o que a ABAFA vai levar lá para essa edição da Festa do Leite, Sebastião? Esse ano, devido aos trabalhos lá com o pessoal da Codasco, fazendo a recuperação da represa, então ninguém quis assumir entre nós lá para participar do stand da ABAFA. Então para mim está sendo muito difícil. Então eu abri mão do espaço lá, nós vamos ficar um pouquinho com o sindicato, mas a barraca lá esse ano nós vamos abrir mão. O próximo ano sim, mas devido aos compromissos com a Codasco, que a gente também tem as tarefas junto com a Codasco, e vai dar mesmo em cima do período da Festa do Leite. Seu Sebastião, e como é que vocês lá da associação estão se virando com esse momento turbulento do país aí, greve de caminhoneiro, a economia capengando, como é que está isso lá? Nós, todos são produtores rurais, já há muitos anos que a gente está no trecho, então sempre tem essas turbulências. E mais uma vez a gente está tentando driblar, é difícil, mas vamos tocando a vida assim mesmo. Muito emocionada? Muito emocionada. Eu não esperava. Eu tava assim, já perdendo as esperanças, mas eu tô muito feliz de estar aqui. E sua torcida acertou, porque quando você foi classificada entre as 10 e você desfilou, o pessoal gritou que você seria campeã, já tinha ganhado. Nossa, é muito emocionante. Eu não estaria aqui se não fosse quem me ajudou, meus patrocinadores, a minha mãe, que me apoiou em tudo. Eu agradeço demais, estou muito feliz. Primeira vez que você participa de concurso, Joy? Primeira vez. Estou muito feliz. E o que você espera desse reinado? Eu espero me divertir muito, cumprir os papéis corretamente e ser feliz. Maravilha, parabéns e boa sorte. Muito obrigada. Falar com a princesa é a Tauana Mayra. Tauana, e aí, feliz da vida também? Nossa, muito. A gente realmente não espera. Eu acho que essa festa é uma festa muito linda e tinha meninas lindas e eu tô muito feliz. Nossa! Como é que era o clima entre vocês lá na hora que tava chamando as campeãs? A gente fica nervosa, a gente sempre... Não tem como não ficar, né? Naquele
aquele gelo. Não, mas foi ótimo. Foi uma experiência única, incrível e eu recomendo para todo mundo. Já tinha concorrido antes? Nunca. Como é que surgiu de você participar do concurso? Na verdade, eu acho que a grande maioria das meninas tem esse sonho de colocar roupa. Eu tinha esse sonho, eu falei assim, vamos colocar, vamos lá brincar um pouco, vamos ver o que acontece. E eu já ganhei. Então, gosta desse mundo country? Gosto, amo. Sertanejo, country, eu gosto muito. Parabéns. Obrigada. Tá aqui a outra princesa, a Maria Laura. Você também feliz da vida, hein, Maria? Nossa, demais, é um sonho realizado, uma coisa que eu esperava muito, tô muito feliz, muito empolgante. Que bom. E aí, sua família te apoiou quando você decidiu participar? Demais, porque minha família inteira, elas sempre já desfilaram e me apoiaram demais, gostaram muito. Que bom. E aí, fez amizade aí? Já conhecia muitas meninas? A maioria, elas são muito gente boa, a gente fica todo mundo conversando, todo apoiando uma outra, a melhor coisa. Legal. E aí, o que você espera agora, né? Vai fazer parte da corte, vai conhecer os artistas, vai rodar todo o recinto lá da festa? Com certeza, nossa, é um sonho, eu vou curtir todos os momentos, cada detalhe. Boas expectativas. Muito. Bacana, parabéns pra você, viu? Muito obrigada. E a Thaline Lança é a garota country da Festa do Leite. E aí, Thaline, você também super feliz? Te sentiu um pouco nervosa quando você foi anunciada? Sim, muito. Foi um prazer representar minha cidade. A emoção é muito grande. E aí, todo mundo te apoiou quando você decidiu participar do concurso? Sim, todo mundo, família, todo mundo me apoiou. Primeira vez? Primeira vez. Pé quente, hein? Logo de cara já ganhou garota country. Obrigada. Legal. E aí, o que você espera? Tem alguma expectativa? Quando vocês participaram de um curso, né? Para participar do concurso aí, o que eles falaram para vocês? Eu espero uma festa maravilhosa, que eu possa apresentar a minha cidade e a Festa do Leite. Se divertir bastante. Muito. Parabéns. Obrigada. Falar com o Lucas Mendes, garoto country, que não é a primeira vez que ele concorre. Ano passado você participou, né, Lucas? Sim, é o meu quarto ano. Tô sempre entre os 5 finalistas. Esse ano, graças a Deus, fiz o meu melhor, simpático, humilde e deu certo. Quando você foi anunciado, você chegou lá na ponta da passarela, muito emocionado. O que era? O que você estava sentindo ali? É uma emoção muito imensa, porque você espera ganhar, mas quando te anuncia, é muita emoção mesmo, muita. Tô muito contente. Você espera ganhar, mas lá no fundinho você fala, não vou ganhar. É sempre assim, eu vou lá, eu posso ganhar, mas nunca é aquela certeza. Mas hoje foi. Era um sonho, Lucas, participar da corte da festa? Isso, era muito sonho mesmo. Poder estar na corte, conhecer mais sobre a festa, é muito bom poder estar lá. Que bom! Você gosta da Festa do Leite? Gosta desse mundo country também? Gosto. Todos os anos, todos os dias, esse ano com mais compromisso, né? Bom, parabéns, Lucas, e bom reinado para você. Aproveita bastante. Obrigado, gente. E a Sociedade Recreativa Princesa Isabel foi palco dessa grande festa para escolher a corte que vai representar a 43ª edição da Festa do Leite no mês de julho. As imagens que você viu do cinegrafista Júlio Mourão, Fernando Nunes, para a Rádio e TV Educadora. De volta com o Educador em Entrevista, o último bloco, nós vamos falar um pouquinho a respeito do leilão da APAE, né, que está aí se aproximando, e hoje com a primeira parte da promoção Sorteio da TV, aqui na companhia da Cris. Obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? É uma honra a gente estar aqui novamente para falar dos trabalhos da APAE. Muito obrigada. Qual é a edição do leilão desse ano? 23ª edição, né? E todos os anos a gente vê que tem se expandido essa questão, né, da promoção não ficar só no leilão em si, mas há alguns anos já promoções com sorteios de prêmios antecipadamente. Sim, isso permite com que as pessoas elas adquiram, né, os cupons e nós consigamos chegar ao evento com um número mais certo de pessoas que vão contribuir
com essa promoção. E, né, esse ano a gente teve aí uma quantidade muito alta, né, maior que qualquer outro ano, né, para esse primeiro sorteio, né? Então, agradecer, né, a todas as pessoas que estão envolvidas, que participaram, que isso é muito importante e faz com que a gente consiga alcançar o resultado que é necessário para os atendimentos. Bom, com a gente aqui também o Paulo, né, que passa por alguns atendimentos lá na APAI. Paulo, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Paulo, que atendimentos que você faz na APAI? Eu faço fisioterapia, ITO na APAI, na APAI Rural faço ecoterapia e na faculdade eu faço natação de hidro. E essas coisas são muito importantes para você também, né? Na tua rotina e também no seu tratamento. Tá me ajudando muito. Perfeito. Com a gente também aqui a Amanda, obrigado pela participação com a gente. Amanda, boa tarde. Boa tarde, Lu. Mais uma vez, muito obrigado, né? Pela educadora abrir as portas para a APAI e a gente poder falar um pouquinho das nossas ações. Perfeito. Bom, falando a respeito do leilão, né, vamos falar a respeito dessa questão. Quem ainda não adquiriu os cupons, como é que deve proceder, Amanda, como adquirir e quais são as ações aí nesse sentido? Isso, Lu, hoje nós vamos ter o primeiro sorteio, né, de uma TV, então no mês que vem, no dia 10, nós teremos outro sorteio, então quem ainda não adquiriu, né, o seu cupom, pode estar ligando no 36616000 para poder estar adquirindo, e se não tiver como estar indo buscar, eu também levo. Então quem ainda não adquiriu, não perca, né, a sua chance de assistir numa TV, Smart TV 4K, então a gente conta muito com a colaboração da população. Perfeito. Muitas vezes a gente fala e repete isso, né? Que às vezes a pessoa, olha, não tenho condições sozinhas, posso dividir um bilhete, e isso tem ocorrido cada vez mais, né? Isso, tem algumas empresas que participam com a gente, que os funcionários, né, a empresa participa, né, comprando o seu cupom, e os funcionários também, eles fazem uma equipe e conseguem comprar 2, 3 e eles conseguem dividir entre eles. Então, se eles ganharem, eles vão estar dividindo o prêmio. Nós também dividimos no cartão, no cheque. Então, assim, ficou bem fácil para a pessoa poder estar adquirindo o cupom. É só ligar para a APAI que eu levo até vocês. Falando do cupom, ele dá direito a um convite automático aí para a festa, né, para o leilão em si, e as pessoas podem adquirir quantos convites a um preço com desconto? Isso, é R$350, ele dá direito a uma entrada e as adesões seguintes R$70. Nós não limitamos não a adesão, porque talvez tenha o pai, a mãe e 4 filhos, né? Então eles gostam de todos estar participando, porque é um dia de confraternização, aonde, né, tem almoço, né, tem as bebidas, tem o leilão e no final o sorteio de um carro. Então, assim, nós esse ano também com o diferencial que nós não limitamos as adesões. E para quem não tem o cupom e gostaria de estar participando também, é R$100 o convite para estar participando do leilão. Falando aí, né, a respeito também das ações do leilão, já começaram também as ações, Cris, de arrecadação de prendas, de brindes. As pessoas podem ligar e entrar em contato com o que podem aí doar, até para vocês já começarem a ter esse trabalho da relação dos produtos. Sim, várias pessoas, né, que todos os anos doam cabeças de gado, eletrônicos, televisores, né, a gente já está contatando e já estamos recebendo, sim, essas doações. As pessoas até já fizeram, então, né, estão adquirindo, né, aqueles que não têm o produto ainda estão adquirindo, mas já confirmaram a participação para esse ano, que é muito importante, né, Lu? Porque o leilão, ele tem esses lotes, né, que vão ali, né, que são apresentados e que conseguem trazer um recurso para a instituição que é muito além do valor do produto, né? Então, um televisor que, de repente, numa loja custa um valor X, né, ali sai por 3X, né, para que esse recurso seja revertido para os atendimentos que a APAI oferece. Perfeito. Vamos ao sorteio então. O Paulo vai sortear para a gente aí, a Amanda vai dar uma força.
Vamos tirar um papelzinho. Quando quiser, Paula, só retirar aí um. Pode retirar, tá? Pode. Um pãozinho, passando para a Amanda aí conferir se os dados estão todos corretos. Correto. Pode fazer a leitura, depois a gente mostra para a câmera. José A. Tomazella Júnior, Avenida 9 de Julho. É o ganhador da primeira TV. Então, a primeira TV aí vai para o José Tomazella Júnior, tá certo? Lembrando, né, que ainda dentro do leilão nós teremos o veículo, né, Cris? Com sorteio ao final do leilão. Sim, né, um Mobi vermelho, 0 km, lindíssimo, né, que já está exposto lá no Posto São Paulo, para as pessoas que quiserem ver, né, todos os participantes é que fazem o resultado, né, que é tão importante aí para que a APAI dê continuidade no seu trabalho. Perfeito. Cris, eu quero agradecer a presença e vocês sabem que o programa está sempre à disposição aí para as ações da APAI. Agradecemos imensamente e parabenizamos, né, a todos os participantes dessa primeira etapa e logo logo teremos o sorteio de uma segunda Smart TV. Então aquelas pessoas que ainda não adquiriram o cupom, por favor, entrem em contato com a APAI e participem desse nosso próximo sorteio e também do Mobi vermelho 0 km que está lá no Posto São Paulo. Perfeito. Paulo, obrigado pela presença e por ajudar a gente aqui com o sorteio. Obrigado, eu que agradeço vocês. Perfeito. E Amanda, obrigado pela participação e pela ajuda sempre aqui com a gente. Muito obrigado, Lu, e agradeço mais uma vez a TV Educadora e quem ainda não adquiriu o seu cupom, entre em contato com a APAI para poder concorrer na segunda TV e ao Mobi no dia do leilão. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós nos encontramos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.